E quantas pessoas nós encontramos na igreja que Deus dá uma palavra, mas a pessoa, ela vai com tudo. Não. Deus disse, está dito. E o Senhor está lá, eu não disse. Eu não disse. Então, o Senhor mostra isso, Ele deu essa liberdade. Escolha. E onde eu quero chegar com essa palavra? Quando você tiver que tomar uma decisão, seja na sua casa, no seu casamento, uma decisão importante, cuidado com as suas emoções, cuidado com o seu coração, porque o coração é enganoso. E ele te coloca numa fria. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado, por tudo que o Senhor tem feito. Como a pastora Cristiane acabou de orar, vai terminar tudo bem. É nisso que temos crido, é nisso que nós nos agarramos. Vai terminar tudo bem. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos, mas vai terminar bem. Vai terminar tudo bem, porque o Senhor é o Deus que segura, que está segurando as nossas mãos. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso sustento, o nosso alívio, o nosso socorro. Quando estamos angustiados, é no Senhor que buscamos o refúgio. Então vai terminar tudo bem. Senhor, nós vamos ter um final de ano abençoado. Este ano vai terminar tudo bem para a honra e a glória do teu santo nome. Senhor, eu não sei o que cada um está pedindo, eu não sei o que essa mulher está pedindo ao Senhor, mas eu declaro sobre ela, eu declaro sobre a vida dela, vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem. Essa tristeza, essa angústia, essa opressão, esse peso, esse cansaço, essa tristeza, este pânico, opressão, depressão, ansiedade, vontade de parar, de desistir, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Que todo o peso, que toda a carga, que toda a opressão, que todo o problema que chegou para te oprimir, para te perturbar, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todo laço contra você, contra a sua casa, todo laço contra a sua família, todo laço contra o seu casamento. Eu repreendo e cancelo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui. Senhor, como essas mulheres, eu também me coloco neste grupo. Nos ensina, Senhor, a todos os dias a sermos sábias. Meu Deus, nos ensina, Senhor, a construir um lar que glorifica o teu nome. Senhor, nos ajuda, Senhor, a construir a nossa casa, a construir o nosso casamento, a construir a vida dos nossos filhos. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria, sabedoria, Senhor, para pensar o que estamos pensando, sabedoria, meu Deus, contra os nossos sentimentos, sabedoria, meu Deus, através das nossas atitudes. Nos dê sabedoria. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu entrego este trabalho em tuas mãos. Nós estamos aqui. Nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Vai terminar bem, não é isso? Eu creio. O Ministério Mudança de Vida crê nessa palavra, que quando tudo parece que é o fim, temos que ter a fé e dizer, e orar e declarar, vai terminar tudo bem. Hoje no programa Mudança de Vida, essa palavra veio como uma confirmação. Precisamos viver de forma intencional. Na convivência, né? Com a bispa, literalmente morando com ela, eu vejo como ela vive a vida dela de forma intencional.
ela trabalha de forma intencional, ela faz escolhas de forma intencional, e é o que ela me ensina, né? Ela sempre fala, minha filha, viva de forma intencional. E sim, muitas vezes eu falo, mas é muito difícil. E ela sempre fala, se você fazer o que é fácil, você vai permanecer derrotada. Faça aquilo que é difícil, porque a nossa vitória, aquilo que precisamos, está na subida, está no lugar alto. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, porém mais tarde. Então, viver de forma intencional. E a fé, né, quando você se torna cristão, conhece Cristo, a fé não torna a nossa vida mais fácil, foi o que ela disse no programa Mudança de Vida, isso gritou no meu coração. A fé não torna a nossa vida mais fácil, a fé não torna o nosso casamento mais fácil, a fé não torna, né, as coisas que estão em nossas mãos mais fácil. Mas a fé torna a nossa vida mais forte. A fé, o objetivo da fé é nos tornar mais forte. Ou seja, precisamos ter essa mentalidade de montanha. Tudo que vale a pena, na subida está. Temos que escalar. E escalar dá trabalho. Escalar uma grande montanha, né? Creio aqui que neste meio não tem mulheres que algum dia escalaram alguma montanha. Mas se você já viu algum vídeo, só de olhar aquela pessoa subindo uma montanha, muitas vezes até sem corda, dá medo. Então, subir uma montanha causa medo. E qual é o principal medo? Medo de cair. Medo de não conseguir. Não é nem o medo de não chegar no topo, mas é o medo de cair. Só que a fé nos torna forte para subir essa montanha. E Deus é o Deus que segura nas nossas mãos e diz, não tema, eu sou contigo. Vamos embora, vamos subir essa montanha. E durante essa subida, a perna começa a doer, o corpo começa a sentir. Depende do clima, se está sol, se está chuva. Muitas coisas podem acontecer no meio desse percurso. Mas é incrível quando você chega no alto da montanha. Você esquece toda a dor que você sentiu, não é? Você esquece todo o medo e todo o pânico que tomou o seu coração. Você se esquece daquele momento difícil. E quando você chega no alto da montanha, você se depara com a grandiosidade de Deus. Se você já foi em lugares lindos, né, seja no Brasil ou no exterior, ou você já viu vídeos que aquelas imagens do alto da montanha, aquilo é incrível. Aquilo é magnífico. E é isso que o Senhor está nos dizendo. Pague o preço. Continue a subir, continue a escalar, porque a vista é uma vista incrível. É uma vista maravilhosa. E o Senhor tem esse lugar alto para todos nós. É neste lugar alto que o Senhor nos quer. A mudança é uma porta que só abre do lado de dentro. Não tem como uma pessoa mudar pelo lado de fora. A mudança acontece aqui dentro. Ninguém pode mudar ninguém. Você não pode mudar seu marido, você não pode mudar os seus filhos, ninguém pode mudar ninguém. Uma pessoa só muda se ela tomar uma decisão corajosa internamente. Eu vou mudar. Tudo se resume a uma decisão de fé. Você escolhe o estilo de vida que quer viver. E Deus nos deu essa liberdade, a liberdade de escolher. Porque Ele não deseja robôs, Ele quer pessoas que pensam e que tenham essa liberdade de decidirem. Então, todos os dias, somos livres para decidir, para pensar. Por isso, somos os únicos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. E Ele
nos apresenta o quê? O bem e o mal. A bênção e a maldição. A vida e a morte. E no final ele nos aconselha o quê? Escolham a vida, para que vocês, os seus descendentes, vivam. Então o Senhor, ele não nos impõe. Ele abre as oportunidades e nos diz: escolham a vida. Por que escolher a vida? Porque essa palavra mostra que a decisão de uma mulher, a decisão de um homem, afeta os seus descendentes. E o que mais nós encontramos na Bíblia são palavras e escrituras que mostram que uma escolha errada afeta os descendentes. Vou indo um pouquinho para o culto pais e filhos, vou aprendendo. Mas eu sempre preguei isso no culto pais e filhos. Quantas histórias no ministério infantil eu não escutei de crianças que estavam repetindo os padrões dos seus pais. Casamentos que estavam afetando a vida dos seus filhos. E afetam. Uma vez eu fui chamada na escolinha e uma menininha estava batendo nos amigos. E foi perguntado para ela: querida, por que você está fazendo isso? Não pode. Sabe o que ela disse? É porque o meu pai bate na minha mãe assim. Imagina que aquilo foi um choque para todas, né, as tias ali que estavam naquela sala. Porque ela estava repetindo um padrão. Ela acreditava que aquilo era bom e correto, mas não é. Então, quando a Bíblia diz: escolha a vida para que você e seus descendentes vivam, é exatamente isso. Sim, o nosso casamento vai atingir os nossos filhos. A maneira como estamos vivendo vai atingir os nossos filhos. A Bíblia diz isso. Ou seja, inevitavelmente, cada escolhas que fazemos afeta aqueles que estão ao nosso redor e influencia os nossos descendentes. Portanto, a ideia de que, conheço algumas mulheres que dizem: eu nasci assim, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, se quiser me aceita desse jeito, porque é assim que eu sou. É uma perspectiva de quem não tem relação com o cristianismo. E uma mulher cristã jamais pode dizer isso. Eu sou assim, nasci assim, não vou mudar e pronto, acabou. Não, isso não tem a ver com Cristo. Ela é associada, esse pensamento está associado a um pensamento hindu. Mesmo que seja desafiador, doloroso, é vital continuar buscando a vontade de Deus para a sua vida. Mesmo que isso venha causar desconforto. E muitas mulheres, inclusive eu, me coloco nisso, nós não queremos o desconforto. Nós queremos aquilo que é confortável, agradável. E isso não é inteligente. Isso não é sábio. Essa semana eu vi uma situação com o bispo e aquilo foi muito importante para mim. Ele foi me corrigir de algo, falar algo comigo, mas pensa numa pessoa que não queria ouvir. Era a minha pessoa, eu não queria ouvir. Eu não sei o que acontece, me causa um negócio que eu não queria ouvir. Não queria ouvir o que ele estava dizendo. E aí chegou um tempo que eu falei assim: eu vou te ouvir. Mas sabe aquele escutar e ouvir com orgulho? E eu já bem quis sentir no meu coração que Deus estava bravo comigo. Mas eu continuei. E aí ele falou tal, e no final, ok, tudo bem, você está certo. Sabe quando você confirma que aquela pessoa está certa, mas não é o que o seu coração está dizendo? Porque eu tenho os meus motivos. Não, porque eu tenho a minha história. E aí, logo depois, algumas horinhas, não demorou muito, aquilo ficou me incomodando. E eu vi o Espírito Santo falando assim: olha, esse seu comportamento não é inteligente.
vá até ele e peça desculpa porque você o ouviu de maneira orgulhosa. Eu não pensei 2 vezes. Eu fui lá e falei, querido, queria te dizer que eu fui orgulhosa. Ele falou assim, deixa eu pegar a câmera que eu vou gravar. Olha só, se ele ainda quer provocar um pouquinho. E aí ali nós conversamos. Eu disse assim, eu estou te falando isso é muito bom para mim. Porque a bispa nos ensina a ter muita responsabilidade. E estar à frente de um trabalho não é só estar à frente de um trabalho. Exige uma prática. Então, aquilo pesou para mim. Peraí, eu vou fazer trabalho das mulheres. Não posso não, senhor, porque é como a bispa ensina, você não pode aceitar viver desconectado com a palavra. Eu venho aqui e ensino algo para você, mas no meu particular eu faço do outro jeito. Não dá. É o que ela fala, não dá. Você tem que ter vergonha na cara. Então, muitas vezes, como eu já falei, nós que estamos aqui em cima do altar, nós somos falhos, nós erramos, nós somos corrigidos por Deus, porque para estar aqui neste lugar, é necessário ter uma vida alinhada. É necessário ter um dia a dia alinhado com Deus. E isso pesou muito para mim. O que eu disse para ele é o que nós conversamos muito. Nós precisamos andar alinhados um com o outro. Porque a vida dessas pessoas, o sangue dessas pessoas está sobre as nossas mãos. Então, nós precisamos ficar no desconforto, seja ele ou seja eu, e é isso que o Senhor nos ensina. O desconforto é ruim, mas é poderoso, é bom, isso te ensina, isso te faz crescer. E muitas mulheres não querem esse desconforto, mas querem aquilo confortável, aquilo legal, bacana. Todas vocês já ouviram. Não existe casamento perfeito da família Margarina. Não existe. Mas existe uma vida de renúncia, de sacrifício, de decisões. Existe alinhamento. Ou seja, a orientação que o Senhor nos dá é: opte pela dor que vem do Senhor. O que eu disse? Opte pela dor que vem do Senhor. Não é a dor que você causou, tá? É a dor de obedecer ao Senhor. Em vez do prazer que advém do mal. E eu dei o meu testemunho para você. Aquela maneira orgulhosa não veio do Senhor, mas veio do mal. O orgulho pertence ao mal. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que optar pela dor que vem do Senhor. Ir me humilhar e pedir desculpa e me alinhar àquela situação. Opte pela dor que vem do Senhor. Essa é a lição do Getsêmani. Quando Jesus disse o quê? Disse assim: Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, esse ensinamento de optar pela dor que vem do Senhor, o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso no Getsêmani. Ou seja, ele pediu, se for possível, afaste-se de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E essa parece ser uma oração tão difícil de fazer, né? Senhor, me ajuda, que seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós nem queremos realizar essa oração, seja feita a tua vontade, porque nós sabemos que Deus vai nos esticar. Queria o Senhor, queria saber o que Deus pensa, queria a sua vontade, queria ser guiado por Ele. Era isso que Jesus queria. Ele não queria fazer da sua própria cabeça. E isso a bispa tem ensinado muito dentro de casa. Não faça pela sua cabeça. Pergunte.
Consulte ao Senhor. Nenhuma decisão deve ser tomada sem antes uma oração. O Senhor nos deu a liberdade de escolha e nos colocou diante dela. Então, nós temos uma escolha. O Senhor nos colocou. O que você quer? Este caminho ou este caminho? A porta estreita, a porta larga, o caminho da verdade ou do engano. E nos aconselhou, dizendo, para não enganarmos nem nos deixarmos ser enganados. Deus nos dotou de emoções, sentimentos, vontades, que são capacidades da alma com o poder de alterar a nossa consciência. Isso significa que, devido à vontade, uma pessoa pode desejar algo a ponto de convencer a si mesma de que Deus está sempre presente em algo que ele nunca estaria. Devido às vontades de muitas pessoas, estão traindo a sua consciência, estão se vendendo, estão negando o que é certo, o que é justo, correto e honesto. No entanto, Deus nos concedeu o poder de controlar, de governar as vontades e emoções. Você já conheceu alguma história? A bispa conta muitos testemunhos no programa Mudança de Vida. Você já ouviu aqueles testemunhos em que mulheres estavam se relacionando com homens casados e elas não sabiam que esse... Já ouviu algum testemunho desse no programa Mudança de Vida? Que a mulher conheceu um homem, começou a se envolver e mais tarde ela descobriu que ele era casado e tinha uma família. E aí essa mulher teve que tomar a decisão, por ser cristã, de que ela precisava acabar com aquilo. Ou seja, ela ficou com a verdade, mas tem histórias de mulheres que foram até o fim. E nós sabemos, se você destrói uma família, a sua será destruída. A Bíblia, ela não mente, ela não engana. O que você planta, você colhe. Então, nós conhecemos histórias. Eu mesma, uma vez, essa palavra de você enganar a sua consciência e colocar, Deus está nisso, né? Porque muitas vezes tem aquelas situações que nós queremos tanto, nós queremos tanto algo, que você acaba se enganando e está tudo bem. Então, você começa a ouvir palavras e você diz assim, não, essa palavra Deus confirmou. Essa palavra é para mim. Deus está dizendo que eu tenho que ir. E dá tudo errado. Porque essa pessoa acabou ouvindo com as suas emoções. Uma vez, eu era menina quando eu cheguei no ministério, né? No culto Forte e Corajosa, eu vou contar a minha história de um outro ponto de vista que eu nunca contei, para fazer com que você entenda os planos de Deus para a sua vida. Mas, resumidamente, quando eu cheguei muito nova na igreja. Eu cheguei completando ali quase 15 anos, né? Do 14 para 15 anos. E eu era menina, e eu cheguei na igreja com uma depressão terrível. Então, quando alguém fala assim, eu preciso de ajuda para vencer a depressão. O bom de você ter passado é que agora você pode ensinar. Porque é algo horrível, é um ciclo vicioso, é algo que só tem uma maneira de você sair, com Jesus. É você sair com Jesus. E naquele tempo, naquela fase, eu parei de estudar, fiquei depressiva, ficava em casa chorando e não tinha meio. Até que um dia minha mãe pegou pelo braço e falou assim, você vai para a igreja. Imagine uma jovem rebelde que adorava uma roupa curta. Vou para a igreja? Vou para a igreja. Então, as mães que lutam por suas jovenzinhas, não desistam. Que eu sou a prova viva disso. E aí eu fui com a saia curta para provocar minha mãe. Eu estava endemoniada, né? Eu estava realmente endemoniada. E aí, foi no Ministério Mudança de Vida. E aí, eu fui recebida com tanto amor. E o que eu queria era que as pessoas viessem me julgar. Isso não aconteceu. Ninguém falou da minha roupa, ninguém me corrigiu. O que fez eu mudar a maneira
de se vestir foi a palavra. A palavra foi me constrangendo, sem ninguém abrir a boca. E dentro disso, eu passei por aquele processo de libertação. Foram 7 dias, 7 sexta-feiras de libertação. E aquilo foi mudando, aquela tempestade foi passando, eu voltei para a escola, tudo começou a voltar. Eu me internei na igreja, então saía da escola e ficava o dia inteiro na igreja. Eu só ficava na igreja, eu ajudava, lavei muitos banheiros, eu limpava as cadeiras. Naquela época, as cadeiras eram cadeiras brancas de plástico. Então, eu ficava o dia inteiro limpando as cadeiras. Eu limpava o altar, porque naquela época o altar era carpete, então eu ficava lá. Eu me envolvi com a obra, eu me envolvi com o reino. E aquilo foi a cura que eu precisava. Servir. Então, quando eu encontro alguém que está em depressão, a palavra é ela: sirva ao reino que você vai ser curada. E fui curada. E quando tudo estava caminhando na minha vida, eu arrumei um problema. Eu queria ter um relacionamento, e aí eu fui a Deus. Porque Deus vai me dar, Deus vai me devolver, e é isso, porque eu entrei em depressão, porque o meu pai, sem juízo, me deixou namorar. E esse namoro não deu certo, por isso que eu entrei em depressão. Para que você entenda um pouco a história. E aí, depois que eu estava livre, liberta, restaurada, sabe quando o Senhor vai lá te dar um banho e você tá branquinha como a neve, tá tudo lindo na sua vida? Você vai lá, né, como a porca, vai lá querer rolar na lama. E aí, mesmo em Jesus, eu queria aquela restauração. Menina, sem juízo nenhum. Então, eu comecei a orar por aquilo, que eu queria aquilo, tal. E aí chegou o meu aniversário de 15 anos. E você sabe, você que é mãe, você que já passou 15 anos, é 15 anos, né? Então, o que você imagina você imagina a festa, vestido, você imagina aquela pessoa que você gosta, e é tudo aquilo, né? E é normal, e é saudável, né? Viver este momento. Porque é uma fase, é um ciclo que vira na vida da menina. Ela deixa de ser adolescente, agora ela é uma jovem. E aí, qual foi a besteira que eu fiz? Peguei, lembra aquela época, hoje eu não sei se tem mais, orelhão, né? Que é aqueles... Eu inventei de ir ligar para essa pessoa e convidar para o aniversário. E aí a pessoa foi. E aí, o que veio assim? É Deus? Estou vendo Deus, é Deus. Isso é confirmação de Deus. Era a confirmação de Satanás. Mas vou terminar para você entender, porque é exatamente assim, você quer trair a sua consciência. Você sabe que está errado, você sabe que não é correto, mas de tanto você querer, você força uma situação. E aí você diz, Deus está nisso. E aí, chegou o grande dia, meu aniversário, essa pessoa chega como um trem de filme. Pronto. Imagina para uma menina. E aí ali tudo, naquele dia, ele disse, né, que vamos voltar. E foi lindo, estava tudo indo bem. Aí, isso foi na sexta. No domingo, eu ligo para o fulano e o fulano sumiu. Fulano sumiu. E aí, eu ligo na segunda o dia inteiro, mando mensagem, fulano não responde, fulano sumiu. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, quando das 5 horas, que a minha mãe todo dia, ela chegava às 5 horas em ponto do trabalho. Ela chegava em casa. E aí, eu cheguei já chorando, falei, mãe, fulano não me atende, fulano não... Minha mãe já me pegou no braço e falou assim, senta aqui que eu tenho que te falar algo. E ela disse assim, o fulano me ligou na hora do almoço e disse que não tem como o namoro voltar. Aí eu comecei a chorar e falei, por quê? Ela disse assim, porque ele engravidou uma menina e agora ele vai casar com ela. E aí, sabe quando a Bíblia vem assim? Sabe quando Jesus vem e ele só está do seu lado e dizendo assim para você, eu não te falei? Eu não te disse que não era mais para você? E aí eu tive que passar de novo pelo vale. Eu tive que de novo recomeçar.
Você fala, pastora, sua vida é uma... Os jovenzinhos dizem que eles amam ouvir as minhas histórias. Eles dizem que a minha vida é como uma novela mexicana. Depois tem a outra parte que eu vou contar, mas deixa para o trabalho das mulheres. Oi, você me vê tão assim, jovenzinha, né? Amém, em nome de Jesus. Mas eu já passei por muitas coisas, já tive que vencer muitas coisas. Hoje eu entendo por quê. Porque Deus estava preparando este lugar para mim. Então, aquele momento foi o que eu fiz. Eu fiz exatamente o que essa palavra está ensinando aqui. Eu fui contra a verdade. Eu tinha uma verdade. Esqueçam o que se foi. Mas eu esqueci? Não, eu não esqueci. Eu quis aquilo de volta. Eu quis viver aquilo de volta. Porque aí eu acreditava. Não, agora eu sou cristã. Agora eu quero... E você confunde tudo e é tudo uma bagunça. E, de novo, eu entrei em um leve processo de depressão. E foi aquele recomeço, aquela reconstrução. Porque eu queria tanto algo que eu fui contra a palavra de Deus. E quantas pessoas nós encontramos na igreja que Deus dá uma palavra, mas a pessoa, ela vai com tudo. Não. Deus disse, está dito. E o Senhor está lá, eu não disse. Eu não disse. Então, o Senhor mostra isso, Ele deu essa liberdade. Escolha. E onde eu quero chegar com essa palavra? Quando você tiver que tomar uma decisão, seja na sua casa, no seu casamento, uma decisão importante, cuidado com as suas emoções, cuidado com o seu coração, porque o coração é enganoso. E ele te coloca numa fria. Teve uma vez que eu distorci a palavra. Na época era o bispo Maurílio, ele estava pregando no altar uma palavra, eu distorci toda a palavra. Eu distorci a palavra de uma maneira e eu entrei num grande problema que teve um momento que eu olhei e falei assim, agora eu não escapo disso. Mas o Senhor, que é tão misericordioso, me livrou. Então, Deus, Ele está nos dizendo, não traem a sua consciência. Não se vende, você não pode se vender, você não pode negar o que é certo, você não pode negar o que é justo, o que é correto. Quantas mulheres, sim, tem homens que eles sabem que não pode olhar para outra mulher. E quando ele olha para outra mulher, quando ele deseja outra mulher, ele sabe que ele está traindo a consciência dele. Ele sabe que ele está indo contra aquilo que é verdade. E também existem mulheres que acabam olhando para outros homens, para outro homem, admirando, deixando nascer algo. Isso é você ir contra a sua consciência. Isso é você ir contra aquilo que é correto e que é justo. E isso não vai dar certo. Ou seja, quando alguém afirma que não é capaz de modificar um determinado comportamento, isso não é verdade. Nós temos total controle das nossas vontades. Nós temos esse controle. Se eu ficar pregando bolo de chocolate, brigadeiro, eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai sair, vai almoçar e vai atrás de um bolo de chocolate com brigadeiro. Porque é algo que você está ali ouvindo e aquilo despertou algo em você e você vai atrás. Ou seja, nós podemos tudo. Quando uma pessoa diz que não consegue mudar ou superar algo, é porque há um orgulho dentro dela. Pois sabemos pela palavra que o humilde tem graça e favor para fazer tudo o que for preciso para agradar a Deus. Deus nos dá condições para que essas mudanças aconteçam todos os dias. Mas Ele não vai interferir em nossas vontades. Você nunca vai ver Deus interferir nas suas vontades. Uma vez que nos foi dado essa liberdade de escolha, Deus quer que você decida. Que você decida. E a fé não é viva se não for
se não houver sacrifício. Tem que ter sacrifício. Por isso, essa palavra do programa Mudança de Vida. A fé não torna a sua vida mais fácil. A fé torna a sua vida mais forte. Aqui diz assim, pois sabemos pela palavra, uma pessoa forte e corajosa é aquela que obedece ao Pai, passando por cima das vontades próprias, dos seus sentimentos, das suas opiniões. Ela fica com o que é certo e está cada vez mais raro encontrar pessoas que provam a sua coragem na prática através da obediência. Ser sábia é ser uma mulher obediente. E ser obediente é ficar no lugar de desconforto. Ouviu? Ser obediente é você ficar num lugar desconfortável. Muitos estão em Cristo, estão frequentando a igreja, mas continuam sendo os mesmos, sem nenhuma mudança de mentalidade, são covardes, estão mantendo um comportamento, um estilo de vida reprovável, porque não tiveram a coragem para mudar, obedecer a palavra, os comandos de Deus. Essas pessoas pessoas terceirizam a sua responsabilidade, sentem-se confortáveis e satisfeitas, desde que estejam convencendo aqueles ao seu redor de que têm uma fé sincera. Tem pessoas que elas são tão rasas que, se eu estiver convencendo, está tudo bem. Mas como a bispa falou, todo mundo sabe quem realmente é no íntimo. Todo mundo sabe. Infelizmente, acabam fazendo parte do grupo dos hipócritas que Jesus tanto corrigiu. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa escritura afirma que é impossível agradar ao Senhor sem fé. Aquele que vai até Jesus deve e precisa crer. Isso deixa claro que a fé não é opcional, a fé é obrigatória. Nós devemos andar em fé ou Deus não reconhecerá como algo que o agrada. E não é o fato dele ser difícil de agradar. Né? Às vezes, nossa, é muito difícil agradar a Deus, ele é muito exigente. Não é isso. Ele não é. A questão é que o Pai deseja o nosso melhor. E sabe que somente assim teremos uma grande vida e cumpriremos com o nosso destino. Deus não se agrada e não fica feliz quando não estamos recebendo, quando não estamos vencendo. Ele não se agrada quando estamos machucadas, ele não se agrada. Ele não se agrada com as necessidades não supridas. Ele não se agrada quando você não é vitorioso, vitoriosa. Ele não se agrada quando você está triste, chorando por algo difícil. Então, quando você entende o coração do Pai, você entende o que significa: deixe Deus feliz. A fé é deixar Deus feliz. Olha só, Deus tem prazer na sua felicidade, na minha felicidade. E isso está registrado na Bíblia. Então, quando você estiver triste, machucada, sem esperança, parece que nada está acontecendo, leia Salmo 35:27, que diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência. E repitam continuamente: glorificado seja o Senhor, que está escrito, que tem prazer na felicidade do seu servo. Na Amplificada diz assim: digam continuamente, sejam engrandecido o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Felicidade e prosperidade são a mesma coisa, significa realização, progresso. E Deus quer ver todos nós
felizes, realizados, abençoados, porque Ele tem prazer. Ele ama nos ver abençoados. E essa palavra se liga, é viver pela fé. E viver pela fé é viver de maneira intencional. É eu fazer aquilo que eu não tenho vontade. É eu abrir mão daquilo que é necessário. É eu ceder um pouquinho aqui. É eu ajustar um pouquinho ali. E o grande versículo, né? O versículo chave do Mulher Sábia. A mulher sábia constrói. E a tola destrói. Você já parou para refletir neste versículo que a tola, ela até constrói? Sim, a tola constrói. Então, todas as mulheres, elas conseguem construir. Só que a diferença da tola e da sábia é que a tola é uma sabotadora. Quando tudo está lindo, caminhando, fluindo, o que a tola faz? Ela vem como uma grande... Já viu aquelas bolas de demolição que é de... Não sei se é chumbo, o que é aquele negócio lá? Já viu isso? A tola, ela entra no caminhão, ela liga o caminhão e ela começa a destruir com tudo que ela construiu. É aquela cena, coloca essa cena na sua cabeça de uma mulher louca, desequilibrada, com um caminhão de demolição e batendo em tudo, derrubando tudo. Essa é a mulher tola. Ela construiu, mas ela mesma destruiu. Já a sábia, ela sempre está construindo. Ela sempre está construindo. Pastora, significa que a mulher sábia não tem problema? É claro que ela tem. Como a tola também tem. A diferença é que ela vive de maneira intencional. Ela não cede ao que ela está sentindo, pensando. Ela vive de maneira intencional. Ela vive pela fé. E a fé agrada a Deus. Então, Deus está ajudando e fortalecendo essa mulher. Tudo se liga, tudo se conecta. Já a tola, ela é orgulhosa, ela é teimosa, ela é desobediente, ela quer fazer do jeito dela, ela quer fazer da maneira dela, por isso que dá tudo errado. Então, aqui, em Efésios 4, 27, hoje ela leu isso no programa. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. Mulheres, homens, há poder nas nossas palavras. Mas na boca de uma mulher, nós temos um poder, nós temos uma força, que muitas vezes nós não acreditamos no poder que temos. Sim, a nossa boca é poderosa. Lembra que a bispa falou que a palavra cria? E aqui está dizendo, não use palavras torpes, mas só que for boa para promover a edificação, para promover a construção deste lar, desta casa, desta família. Pastora, a senhora não sabe o contexto que eu vivo. Aquele homem é difícil, ele é insuportável. Ele é isso, ele é aquilo. Querida, Deus abençoe você. Quanto mais você fala que ele é insuportável, mais insuportável ele vai ficar. Quanto mais você fala que ele é chato, mais chato ele vai ficar. Quanto mais você fala que o seu casamento é uma derrota, mais derrotado o seu casamento vai ficar. Quanto mais você diz, eu não consigo, mais derrotada você vai permanecer. Porque a palavra, ela cria. A palavra cria. Quando você diz, eu não suporto meu filho, eu não dou mais conta, menino chato, bagunceiro, isso, aquilo. Você está criando isso dentro dele. Porque a Bíblia diz que as nossas palavras criam. Então, que você venha pegar todo esse ensinamento, viver pela fé, viver de maneira intencional
Ser mulher sábia é ser uma mulher que vive de forma intencional. Você quer agora saber o segredo? Eu vou contar o segredo da bispa. Por que ela é essa mulher? Porque ela é tão admirável. Sabe qual é o segredo? Ela vive de forma intencional. Ela levanta todos os dias às 4 da manhã. E sim, eu me pergunto, para quê, Senhor? Né? Jesus, ela levanta todo dia às 4 da manhã. Todos os dias. E quando é dia de ir fazer uma atividade física, eu vou junto, mas eu vou dormindo e deixa as luzes apagadas. Então, eu vou pela fé. E você vê aquela energia, aquela coisa, Jesus, me dê esse espírito, né? Que aí logo você tem que levar a criança para a escola, né? Tem dia, meu Deus, hoje foi um dia, para que escola, né? Para que esse horário? Não tem um horário um pouquinho mais tarde, todo dia acordar, madrugar para arrumar as crianças, levar a criança para a escola. E tem dias, e você tem que tomar cuidado. Tem que viver de forma intencional. Eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Eu tenho esse compromisso? Eu vou fazer este compromisso. Eu conheço mães mulheres que elas vivem assim totalmente de maneira disfuncional. Não quero limpar a casa hoje, não vou limpar. Não sou obrigada. Acredita que tem falas assim? Tem que lavar roupa. Eu não vou lavar roupa, não. Quem quiser que lave a sua própria roupa. Estou cansada. Vocês não me ajudam, vocês não fazem nada. Eu não vou fazer. Tem mães que a criança tem já 200 faltas. Porque ela tem preguiça de acordar cedo para levar a criança. Hoje você não vai. Mas mãe, eu tenho que... Não, hoje você não vai. Tá tudo bem. Eu estou mandando sua mãe, você não vai hoje. Isso é inteligente? É claro que não. É claro que não. Então, viva de maneira intencional, viva alinhada com o Senhor, e a sua fé vai te tornar mais forte. Não, o Senhor Jesus não nos prometeu uma vida gostosa, sombra, água fresca, pezinho na areia, sol batendo na cara. Não. E sabe o que muitas mulheres acabam se enganando? Até mesmo através das redes sociais. Eu falo isso direto para os jovens. Queridos, os blogueiros, essas pessoas, Instagram, as pessoas só mostram aquilo que elas querem. Elas só mostram. Então, você vê essas blogueiras, essas mulheres, não sei quem você assiste, não sei quem você... Ali só está sendo mostrado para você o que é bom. Aonde você acredita que as pessoas vão postar o que é ruim? Só posta o que é bom. Então mostra aquele casamento sem defeito, sem nada. É tudo lindo, é tudo perfeito. E a casa, e a babá, e a empregada, e é isso, e aquilo. E a mulherada lá. Ai, eu tô com esse miserável do meu lado, que não me dá nada. E eu tô com esse miserável do meu lado. E aí as pessoas, elas vão pegando problemas para a vida delas desnecessário. Eu conversei com uma pessoa essa semana que ela está passando por um problema, algo complicado no casamento. Olha só o que o diabo estava trabalhando na mente dela. Porque quando eu estava com fulano, eu viajava, era isso, era aquilo outro, e era casa linda, e era tudo montado, era tudo lindo, tudo rico, maravilhoso, cheiroso. Aí agora eu estou assim, pastora. Eu casei com esse e olha só a miséria que eu estou. O diabo trabalhando na mente dela, e ela passa o dia, a vida fazendo comparações. Porque se eu tivesse com fulano, a minha vida estaria assim. Mas olha como está a minha vida. Ei, você pode mudar a vida que você tem. Então, a gente conhece vários casos dessa maldita comparação.
Uma coisa muito perigosa do Instagram, não vá atrás de ex, viu? Mulheres, não vá atrás de ex, porque isso não agrada ao Senhor. Temos casos de pessoas que já são casados, casadas, que vai lá dar aquela visitinha no Instagram do ex do passado. Deixa eu ver como ele tá. Deixa eu ver se ele tá melhor. Deixa eu ver se ele tá melhor do que eu. Deixa eu ver como tá a vida da esposa dele. Não faça isso. Isso não agrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque senão você vai se colocar em maldição. E o que eu disse? O Instagram só apresenta o que é bom. E aí o diabo é tão astuto que aí a pessoa ela vai atrás de investigar o Instagram do ex. Lá ela vai encontrar tudo que é bom, lindo, de melhor. E aí ela vai fazer o quê? Comparações. Comparações. E pronto, você pegou um problema para o seu casamento. Não, se você está neste casamento, se você escolheu este marido, essa mulher, vocês precisam estar alinhados, vocês precisam vencer juntos. É claro que é maravilhoso, seria maravilhoso se as pessoas viessem prontas, não é? Nós, todo mundo pronto, né? Casei com um rico bilionário, casei com uma mulher rica, linda, todo mundo rico, lindo, bonito. Seria maravilhoso. Mas isso não é saudável, isso não é inteligente. Não tem coisa mais preciosa do que você casar e construir uma família, construir uma vida. Semana passada eu casei um casal de jovens, que eu mais chorei do que casei, né? Eu brinquei isso, porque é como casar uma filha minha, né? Porque eu oriento e fizemos o casamento dos dois. E é tão lindo. Foi o primeiro beijo dele no altar. E ali você vê, meu Deus, que coisa linda. 2 jovenzinhos, e eles trabalharam, eles juntaram dinheiro, eles compraram um apartamento, e agora eles estão reformando o apartamento, e vão colocar os móveis que eles sonham. Gente, não tem preço ver a construção. Que nem eu, quando nós nos casamos, o Fer era estagiário, ele já contou isso aqui, né? Que ele até brinca, né? Estagiário não tem vida. Ele era estagiário. Quantas vezes eu ia de ônibus encontrar ele para a gente ir embora, eu chegava em casa, fazia a janta. Não, a pastora Jéssica e o bispo Fernando não chegaram prontos aqui, não. Mamãe Bispa preparou certinho, ensinou certinho. Vocês vão aprender a valorizar a vida. Então, muitas viagens, e pegava ônibus, pegava metrô, e vai para lá, e vem para cá, e vai ali, e vem aqui. Por quê? Porque isso é saudável. Hoje, nós dois temos uma história para contar. Uma história de construção, nós construímos. Quantas vezes eu fiquei plantada numa recepção, esperando ele fazer uma entrevista de trabalho? Fiquei lá, e vai, e vai. E quantas vezes saiu decepcionado, não deu certo, e agora? Não, vamos lá, vamos para outro, vamos indo. Quantas vezes? E olha só, mal sabíamos que Deus estava nos preparando para este momento. Porque o Senhor, Ele é especialista em pegar aquilo que foi negativo na sua vida e transformar no seu testemunho. É que nem eu falo com o João. O João teve problemas com fala, desenvolvimento, quando ele era menino, não falava. E quantos propósitos eu fiz, jejuns, ofertas, eu já não me lembro mais nem quantas. E oração, e chorava, e madrugada. Quantas vezes eu tinha um carrinho de bebê, que daquela época era vermelho. Toda madrugada eu estava com esse bebê, na madrugada, orando. O Senhor ungia a boca dele com azeite, fala, e não falava, aquela luta. E um dia, a bispa falou assim, minha filha, confie em Deus. Você está fazendo tudo que tem que ser feito. E ela disse assim, qual foi a questão de Moisés? Falei, a fala. E ele se tornou um grande líder, não se tornou? Falei, se tornou um grande líder. Aí ela pegou, olhou para mim, olhou para o João e disse assim,
naquilo que ele está tendo mais dificuldade, é onde o Senhor vai levantar o ministério dele. Então tem coisas que nós não entendemos no momento. Por que estamos passando? Ou por que estamos vivendo isso? Porque mais tarde isso vai se tornar o seu testemunho. E mais do que seu testemunho, você vai ajudar outras pessoas a passarem. Você vai ajudar outras pessoas a enfrentarem, porque você só pode ensinar um caminho se você passou pelo caminho, não é? Você só pode ensinar uma pessoa se você passou pelo caminho. Como eu vou ensinar uma mãe se eu não sou mãe? Como eu vou ensinar uma mulher se eu não passei por todas as experiências da vida, de escolhas erradas? Então, eu só posso ensinar aquilo que eu vivi, que eu passei. E hoje eu não sei o que está aí, o problema da sua vida, o que está te tirando a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade. Mas eu deixo essa mensagem para você. Isso vai se tornar o seu testemunho e você vai ajudar muitas pessoas com a sua história, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Se você não assistiu o programa, depois assista, porque lá está o segredo da bispa, viver de maneira intencional. Você não pode fazer quando você tem vontade. Você tem que fazer o que é certo e enfrentar e lidar com toda a força e com toda a coragem. Com a sua mão no coração, com seus olhos fechados, o Senhor ama te prosperar. O Senhor ama ver você feliz. O Senhor ama te ver feliz. Entenda isso. Você fala assim, pastor, eu estou passando por coisas difíceis, pensamentos, ataques. Pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de desistir, de parar, não provém do Senhor, provém do diabo. O que o Senhor pensa de você, o Senhor pensa pensamentos do alto. Que você é linda, inteligente, corajosa, que você tem mais força do que você imagina, que você é tão capaz e que Ele tem planejado algo muito grande para você e algo muito grande vai chegar nas suas mãos. Mas para isso acontecer, tenha fé. Tenha fé. Os problemas não chegam para nos destruir. Eles chegam como uma grande cama elástica. Você vai pular e você vai voar e você vai chegar a lugares que você jamais imaginou. Dizer para mim, alguns anos atrás, se você tivesse dito para mim que o Senhor me daria a honra de estar à frente das mulheres, eu diria para você, não, você está muito enganada, isso não foi Deus que falou. Eu não sou capaz para assumir um trabalho dessa proporção. Eu não sou capaz. Quantas e quantas vezes eu não fui atacada, que eu não era capaz, que eu não conseguia, que eu não tinha isso, que eu não tinha aquilo. Mas para outra pessoa ela tem, é o dom, não é o meu. E o Senhor só olhava ouvindo blá, 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 blá. Você só está falando blá, 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 blá. Eu sou o teu Deus, eu te criei. E você vai fazer, você vai chegar. Com seus olhos fechados, aonde você quer chegar? Quais são os lugares que você quer chegar? O que você idealiza, o que você fala assim, pastora, esse aqui é o meu sonho de vida, eu quero chegar neste lugar. E eu te respondo com a seguinte palavra, você vai chegar. Você vai chegar porque vai terminar tudo bem. Aí você fala, pastora, mas não está acontecendo. Eu te respondo, você acha que não está acontecendo, mas está acontecendo, porque você está passando pelo processo.
E nós precisamos entender isso. Passar pelo processo é fundamental. Precisamos passar pelo processo, porque o processo está gerando a nossa vitória. Sabe onde foi o primeiro culto que eu realizei na minha vida? Dentro do ministério infantil, numa sala com crianças que mal sabiam falar, com bebês. Foi onde eu fiz o meu primeiro culto, foi no ministério infantil. Não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos sinais, mas agarre esses sinais, agarre esses pequenos começos e vai com tudo, porque Deus é com você, Ele é por você, Ele é com você e vai terminar tudo bem. Vai acontecer, porque Deus está indo na frente, Ele está abrindo, Ele está ampliando, Ele está arrumando. Deus está indo na frente, arrumando tudo para você. E quando você chegar lá, vai estar tudo pronto, preparado para você. E você só vai entrar e tomar posse daquele lugar. E ponto. Então hoje, o que é impossível? Só confia, vai dando seus passos de fé, vai se fortalecendo, vai se especializando, vai indo, porque o de repente vai chegar. E quando o de repente chega, meu Deus, fala com o Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, esse é o tempo de adorar, esse é o tempo de avançar. Senhor, eu peço ao Senhor, Senhor, vai dando força a essas pessoas, essas mulheres, fortalece, Senhor, meu Deus, elas são mais fortes do que elas pensam, elas são tão poderosas, elas são tão abençoadas. Senhor, vai à frente, Senhor, vai fortalecendo essas mulheres, fortalecendo a obra das mãos, fortaleça, Senhor, os casamentos, fortaleça casamentos que são difíceis, meu Deus, fortaleça os relacionamentos, a admiração, o respeito, muda a história dela, Senhor, da vitória na vida profissional. Quantas mulheres que estão clamando, Senhor, eu preciso de uma vitória na minha vida profissional, financeira, eu preciso dessa vitória, e eu peço ao Senhor, entrega essa vitória, Senhor, vai terminar tudo bem, não vai terminar na derrota, não vai terminar no fracasso, não vai terminar na humilhação, vai terminar tudo bem. Nós vamos lutar, vamos perseverar, vamos caminhar, porque esse é o tempo, Senhor. Chegou o nosso tempo, o melhor vinho chegou, Diga para o Senhor quanto é que você quer ganhar, o que é que você quer conquistar, aonde você quer chegar, como que você quer o seu casamento, como que você quer, qual é a vida que você quer, qual é a vida que você deseja. Diga para o Senhor, que vida você quer, o que você deseja. E eu declaro, você já conquistando em nome de Jesus, você já tomando posse desses lugares, você já vencendo todas as dificuldades. Eu profetizo sobre você, vai terminar tudo bem. E você vai testemunhar aonde o Senhor te levou, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus provedor. Senhor, eu peço, assim como o Senhor fez e tem feito na minha vida, Senhor, quantas campanhas, propósitos eu fiz ao Senhor há muitos anos, que sem perspectiva, e eu não acreditava, eu não cria que o Senhor ia fazer na minha vida, e o Senhor, chegou o tempo do Senhor, o Senhor tem feito, está fazendo, e eu transmito esse Espírito para elas. Vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro ao Senhor, que todo medo,
que todo medo, toda insegurança, meu Deus, a insegurança era algo que tomava o meu coração de tal maneira. A insegurança era algo que dominava o meu coração e eu não tinha forças para romper com aquilo. E o Senhor veio e tirou toda aquela insegurança. Quantas mulheres que não estão rompendo porque elas estão inseguras, elas estão temendo as opiniões, temendo, Senhor, temendo as opiniões, temendo de não dar certo, temendo de não conseguir, mas o Senhor está dizendo: você já conseguiu, eu sou o teu Deus, você já conseguiu. No lugar da insegurança, Senhor, que o Senhor coloque coragem. No lugar da insegurança, que o Senhor coloque coragem. No lugar do medo, Senhor, coloque coragem, ousadia. Meu Deus, troque, Senhor, em nome de Jesus. Porque elas podem, elas conseguem, elas vão chegar a lugares que elas jamais imaginaram, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu casamento, que você tenha um casamento restaurado, que você viva na bênção do Senhor, que você venha ter uma vida plena em todas as áreas, na sua vida familiar, na sua vida espiritual com o Senhor. Eu declaro que aqui só tem mulheres sábias, mulheres obedientes, mulheres que estão vivendo de maneira intencional. Eu declaro: os seus filhos prosperarão, os seus filhos são mais que vencedores, os seus filhos nunca conhecerão a derrota, o fracasso, a humilhação, o divórcio, a separação, a imoralidade. Eu declaro que você terá um futuro próspero, o Senhor abençoando os seus descendentes de geração em geração, todos serão abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a obra das tuas mãos, aonde você tocar vai frutificar, vai crescer, vai prosperar, porque você é abençoada em nome de Jesus. Você é vitoriosa em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.